Muito bem, estamos de volta. Donos da bola no ar, estou aqui com o Eduardo Panzi, Cadu Doné, Edmar Oliveira, e você de casa se ligue, porque a turma bem que tentou descobrir o time que o Atlético, que o Aguirre colocará em campo logo mais contra o São Paulo, né? E quase uma missão impossível. A reportagem de Diogo Ramalho tenta desvendar esse mistério aí. Cadê o Diogo Ramalho? Aliás, o Diogo Ramalho fez a sobrancelha, depilou, ele tá parecendo uma taturana na testa, pô. Roda aí. Por mais que a gente tente, continua tudo em segredo na cidade do Galo. Qual o esquema que a Aguirre vai utilizar no jogo? Na verdade não decidiu ainda, né? Ele tem testado algumas possibilidades e acho que é o momento da gente criar essas possibilidades, ter várias alternativas para buscarmos surpreender o São Paulo. Eu posso te falar isso aí. Eu posso te falar, a gente está treinando. Eu acho que tudo que a gente puder blindar agora. E até mesmo, todo mundo sabe como a gente joga dentro do Horto, né? E também como jogamos fora também. A gente sempre joga para vencer. Para as vagas de Júnior Urso e Leandro Donizete, Eduardo e Lucas Cândido são as opções. Mas existe a possibilidade de apenas um começar jogando. Um dos líderes da equipe já deu o recado para quem for o escolhido. Personalidade. É um jogo que requer personalidade, requer imposição. Então, quem entrar tem que procurar demonstrar o melhor futebol, não ter medo de se apresentar para o jogo, e tenho certeza que isso não vai acontecer porque todos que estão aqui hoje estão preparados. Continuamos então a tarefa de tentar adivinhar o time do Galo para hoje à noite. Na defesa, sem novidades. Vitor, Marcos Rocha, Eraso, Léo Silva e Douglas Santos. Dos volantes já falamos. Agora, portanto, é o mais difícil. O sistema ofensivo. O único que dá para garantir é Lucas Prato. Sem contar que existe ainda a maior interrogação. Robinho é um grande jogador que tem um alto potencial de definir uma situação, de definir uma partida, né? Tá relacionado, tá concentrado com a gente, tá junto com a gente. Ele pode até estar concentrado, mas em nenhuma atividade em campo, Robinho deu as caras, pelo menos não nos 20 minutos em que a imprensa pôde registrar o treino. No último dia de preparação, descobrimos que a ansiedade não era só nossa. Espero que ele monte o time hoje, para que também todo mundo durma tranquilinho. Enquanto o Patrick aparecia no vídeo, Carlos Rubens Doné Júnior dizia aqui: será o herói da noite, marcará 3 gols. Eu quero que você replique o que você disse agora na câmera 2, por gentileza. Boa tarde a todos. Olha, o tema da matéria do Diogo é esse mistério, né? Ninguém sabe direito qual vai ser o time do Atlético. Do meio para frente, a defesa e os 2 volantes já são mais previsíveis. E tem algo muito emblemático relacionando as duas coisas, essa indecisão e essa figura que apareceu no final aí, o Patrick. As pessoas brincam, o time sempre é Patrick mais 10, todo mundo faz piada quando tá dúvida, o resto eu não sei, mas o Patrick vai estar em campo. Eu acompanhei várias prévias hoje de manhã da imprensa de fora, e o legal é que as pessoas, os repórteres, têm colocado da seguinte maneira: o time joga com Casares centralizado, com Patrick de um lado e do outro ou Robinho ou Cleiton. Então, quer dizer, o time que eu queria, por exemplo, que é Robinho e Cleiton, já está meio que fora de cogitação para a maioria dos repórteres de fora, que estão fazendo a cobertura do São Paulo. Se o Robinho não jogar em função da contusão, não vai ter grande celeuma, porque ele abre o Cleiton de um lado, o Patrick do outro, o Prato lá na frente, vida que segue, não teria muito o que fazer. Você pode preferir o Yuri no lugar do Patrick, mas como o Yuri está sendo questionado nos últimos jogos, alguma discordância pode existir, mas nada de outro mundo. Agora, se o Robinho estiver disponível e ele colocar o Patrick no lugar do Cleiton, que parece seria o caso, aí realmente muita gente vai discordar de forma mais veemente, inclusive esse que vos fala. Só que como a maioria das pessoas está postando que o Robinho não joga, que ele fica no banco para fazer uma um teste físico pouco antes do jogo. Aí ele... O curioso o time está sendo escalado com o Patrick. A dúvida é Robinho ou Cleiton. Sim. Sendo que para todos nós aqui, eu acho, se o Robinho tiver disponível, quem deveria sair do time seria o Patrick. Eduardo Panzi, diga uma coisa, aquela escalação, eu até pedi para que você observasse no Twitter, que eu postei lá mais cedo, é a que eu aposto que vai entrar em campo, mas tem uma duvidazinha ali entre
que seria Vitor Rocha, Léo Silva, Erácio e Douglas Santos, Donizete, Eduardo, e aí eu pus o Patrick como terceiro homem de meio campo, caindo pela esquerda, e Casares com Carlos e Prato. Na dúvida, entre Carlos ou Cleiton, é a melhor formação para um time que tem que jogar, mas também tem que se defender? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Bom, melhor formação a gente vai ver durante o jogo, porque a gente estava falando até do Atlético de 2013. É óbvio, né? A gente estava falando é impressionante como eu não consigo falar aqui sem um pitaco no meio. O que você fala? Vamos ver na hora do jogo. Vai dar comentário inteligente. O Atlético de 2013 foi campeão da Libertadores com Michel e Rosinei em campo. Nossa. O Atlético da Copa do Brasil, peraí, né? o Atlético da Copa do Brasil, ele conseguiu grandes viradas com Marion e Carlos em campo. Então, esse negócio do time ideal é muito relativo. Sim, é claro que é o jogo que vai mostrar qual que é o time ideal. O Atlético do jogo contra o Racing foi muito questionado antes da partida pela escalação do Carlos. O Carlos foi lá e abriu o marcador. Então, isso tudo é muito relativo. É claro que cada um tem o seu time ideal. O meu time ideal seria com o Robinho, que para mim não vai jogar, e com o Cleiton, que para mim também não vai jogar. Para mim joga o Patrick e joga o Carlos. Nossa, Jesus! Eu tinha escalado o Atlético, na minha opinião, logo depois do jogo do final de semana contra o Santos, eu tinha colocado Lucas Cândido ou Eduardo. Eu iria de Lucas Cândido, eu acho que ele vai de Eduardo. E tinha colocado Robinho ou Cleiton, porque o Carlos ainda estava vetado. A partir do momento que o Carlos se recupera e está relacionado e já treinou, eu acho que o Aguirre vai optar por Patrick e Carlos, porque são dois jogadores que ajudam lá na frente e ajudam muito na recomposição. O Aguirre é um treinador que se preocupa muito com a recomposição e não pode tomar gols. Não estou dizendo que eu faria isso. Estou pensando com a cabeça do treinador. Se fizer Aguirre, isso, eu discordo veementemente do nosso treinador. Que é o nosso papel aqui. A escalação do Patrick, eu não discordo do Aguirre. Eu concordo e eu escalaria o Patrick sim nesse jogo. Agora, o Carlos... Aí já é o voto de confiança pro treinador. Você não falou que seu time era Cleiton e Robinho? Esses dois? Não, mas o Robinho pra mim não vai pro jogo. Tudo bem. O Robinho pra mim não vai pro jogo porque tá 7 dias sem treinar. O jogador que tá 7 dias sem treinar, por mais que seja o Robinho, gente, é complicado escalar para um jogo de decisão. Então seria o Patrick, sim, na ausência do Robinho. Prefiro escalar hoje o Patrick, ao Cleiton, ao Yuri, ao Carlos Eduardo. Só uma coisa, Dátulo nunca. Ele prefere o Patrick do Cleiton. Vamos organizar. Se o Robinho jogar, ele joga no Robinho. Deixa eu organizar, que vocês estão falando em cima do outro. Eu estou sentindo que existe estão tripudiando em cima do seu comentário. Fazem sempre aqui, mas eu sempre me dou bem. Às vezes não. Mas hoje eu estou sentindo que está rolando meio que eu prefiro até não comentar agora. Mas seu tempo está acabando, candidato. 5 segundos. Eu não conhecia o rapaz, mas muita gente me pediu para falar aqui no programa. O Raul Batista vai receber uma homenagem hoje no Portão 6, se eu não me engano, na Rua Pitangui. Foi assassinado durante um assalto no último sábado. Era um grande atleticano, eu não conhecia, mas meus sentimentos aos familiares e quem for conhecido dele puder participar dessa homenagem, legal que estão fazendo por ele e pela família. Qual horário e qual portão? Portão 6 da Pitangui, no Independência, pouco antes do jogo. E grande torcedor atleticano, todo mundo pediu. Dilmara, você que tripudiou a opinião do colega, tenta explicar, quer dizer, você não é um ombudsman do programa, mas tenta explicar para o telespectador de casa o que quis dizer Eduardo Panzi. Dilmara, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu não posso explicar porque eu também não entendi. Mas depois ele voltará e fará as explicações devidas. Quem interessa entender. Mas viu que, além de tudo, é extremamente gentil. Vocês estão vendo, uma pessoa gentilíssima, que faz parte do nosso cotidiano. Olha só, eu posso falar o que eu acho? Olha só, você mora perto do Ouro Minas, foi isso. Então, muita gente pediu socorro mesmo de madrugada. É difícil porque tem a cabeça do Aguirre e o que a gente pensa para a equipe, o que na verdade ele tem, porque a gente não tem certeza se o Dato está recuperado, se o Robinho está recuperado. Para mim, o Robinho não joga, o Dato não joga, exatamente por isso que o Santos falou. Não, mas eu acho que os dois vão para o banco. Eu estou falando, não joga de início, de pegada ali, eu não tenho essa condição. E a gente, claro, o Aguirre tem o direito de fechar o treino e a gente tem o direito de ficar ligando para todo mundo para tentar descobrir o que foi. A gente tem a informação de que um time que treinou, não sei se é o time que vai jogar, mas a formação que treinou foi com o Patrick, com o Cleiton, com o Casares na armação e com o Lucas Prato na frente, e o Eduardo de volante. Essa foi a formação que teria treinado.
A informação que a gente tem é essa. Se é isso mesmo, se ele fez isso para uma posição... E vou te dizer, Panzi, disse isso na Band News pro Everton. Gosto muito. Também. Diante das circunstâncias, de não ter o Robinho, de não ter uma possibilidade do Dátulo ali, numa ajuda mais... Eu acho que é o que ele tem. E sabe por que eu acho que é muito provável que seja isso? Porque você vai ter uma recomposição melhor com o Patrick, que é uma preocupação dele também, que tem que ser o setor defensivo. E você vai ter o Casares, que foi o grande armador da última partida do Atlético. E é o cara que vai, né, fazer. O Atlético precisa dos gols. Fisicamente, o que o Atlético tem de melhor é o Casares nessa E talvez a opção aí pro Dátulo ou não o Robinho e tal, é a questão de estar 100% fisicamente. Então, esse parece que foi o time que treinou. A grande questão é, você quer a tréplica ou não precisa? Não precisa. Ele gostou do time. O que acontece é o seguinte, essa escalação, porque o Eduardo marca melhor que o Lucas Cândido. Marca melhor. O Lucas Cândido foi o jogador que mais desarmou no jogo contra o Santos. No jogo contra o Santos. É o que ele jogou. Pois encantou muita gente. Mas no geral, eu acredito que ele optou pelo Eduardo, porque o Eduardo marca mais. Não, até porque ele tem colocado mais. Não sei se optou, né? A gente tá achando. Que precisa mudar durante o jogo, quem entra é o Eduardo. Tem a questão física também, que é muito observada pelo técnico Diego Aguirre, pode ter influência. Agora ele vai com Donizete e Eduardo. Isso. O Patrick tem essa questão que todo mundo diz e é mesmo. Ele é meio que o motor desse time aí. Motor que eu digo, parece que ele tem 2 pulmões, né? Aliás, me corrigiram aí, disseram, pô, como você é burro, você não sabia disso, a gente é brincadeira, né? Mandaram mensagem aí, ligaram na redação, professor de ciência. É a entrega do Luan sem a qualidade técnica do Luan. Mas aí que eu quero perguntar a vocês, se ele opta pelo Carlos, com o Patrick em campo, ele vai atacar pelos lados com Carlos e Patrick. Eu não faria isso, não. Eu também não. Aí ele ganha na ocupação de espaço na recomposição, mas ele perde em condição técnica. Isso é a famosa inversão de valores, né? A recomposição... Você duvida que ele possa fazer? De forma alguma. Não duvido nem um pouco. Você coloca o Patrick para recompor, entendo. Agora, não precisa de Carlos e Patrick. Patrick, ok. E põe o Cleiton na outra. É a inversão de valores, né? A gente sabe que é importante, sim, homens de frente e de lado de campo, hoje em dia, fazerem recomposição. Mas isso é um complemento, isso é algo acessório. O principal do ponta é driblar, é fazer a diferença, é dar um passe decisivo, é chutar de fora da área, é atacar. Né? E é mais fácil você fazer um sujeito bom de bola recompor do que fazer o Carlos e o Patrick atacarem com a qualidade de Robinho e Cleiton, por exemplo. Então é uma inversão de valores que não acontece só com o Aguirre, não acontece só no Atlético. É muito comum, infelizmente tem sido muito comum. A gente vê muitos ponteiros habilidosos sendo tirados dos seus respectivos times em nome de ponteiros burocráticos que acompanham o lateral adversário. Tanto é que no tal do futebol moderno criaram essa figura do secretário de lateral, né? Que é o que o Danilinho fez no Atlético um tempo, por exemplo. Foi ali pelo lado direito com o Marcos Rocha. Não produzia nada do meio para frente, mas se tornou importante ali. Eu acho o elenco do Atlético muito bom para colocar Carlos e Patrick pelos lados, sabe? Também acho que fica muito pobre. Eu também. Você tem o Cleiton. Eu também colocaria o Cleiton para correr. O Cleiton fez um grande jogo contra o Santos. O Cleiton fez aquela função de centroavante contra o Santos, também fez bem feito. Ele pode trocar. Pode revezar com o Prato. E os melhores jogos do Prato nesse ano foi quando o Carlos fez essa função e o próprio Cleiton, quando entrava em campo. Então acho que o Aguirre pode fazer isso. A dúvida para mim é Carlos ou Cleiton. Agora, a gente não falou nenhuma vez, e aqui não é juízo de valor, é só uma constatação para a gente tentar entender por quê. A gente não falou aqui de 2 nomes que chegaram com alguma badalação, né? O Yuri e o Carlos Eduardo. Né? O Carlos Eduardo nem tanto, mas o Yuri... Não, mas não foi nem falado. Há questionamento. Não, você fala de escalar? Possibilidades. Não foi nem citado. O Yuri... A gente não pode esquecer que Libertadores são 7 no banco também. Ele vai ter que fazer essa opção. Pois eu tô falando de... Um zagueiro, um lateral, um goleiro. Aí não dá para colocar, se o Robinho tiver ok, Robinho, Dátulo, Carlos Eduardo, Cleiton ou Carlos. E meia bomba também não dá. Eu tô dizendo, repito, sem juízo de valor. É uma curiosidade, talvez para a gente refletir em outro momento. Mas a gente está cogitando, inclusive, o time com Patrick e Carlos e não com Yuri e Carlos Eduardo, que são da posição, que são homens de lado de campo, e são habilidosos e chegaram com algum cartaz e podem estar atrás, digamos assim, do Patrick, que é um lateral. Todo mundo sabe, é versátil, mas não é exatamente um cara da posição.
E do que o próprio Carlos, que não começou o ano com muito cartaz, que é mais um centroavante, apesar de fazer ao lado, todo mundo considera mais um centroavante. Preciso dar um recado, vocês, peço a atenção de todos. Atenção, se liga aí. Muito bem, você financiou um veículo, as prestações estão atrasadas e o banco está ameaçando tomar o seu bem. Calma, dê um basta nos juros abusivos e nas cobranças indevidas. Faça já a revisão do seu financiamento, pare de pagar juros abusivos, vire o jogo. Sabia que dependendo da situação, você já poderia ter quitado o seu carro com até 80% de desconto? É isso mesmo, seu veículo pode estar pago e você nem sabe. Não devolva seu veículo sem antes ligar ou mandar um WhatsApp no 2559-8877. Você também está devendo muito no cartão de crédito, estourou o cheque especial aí, esses contratos também podem conter juros abusivos e são passíveis de desconto. Não compre um carro e pague 2, meu amigo. Que negócio é esse? Preste atenção, você já quitou o seu veículo e quer saber se tem direito à restituição? Tem sim, meu amigo. Ligue agora para a Associação Mineira de Defesa ao Consumidor e Trabalhador. Não compre um carro e pague 2. 2567-7608. 2567-7608. Ligue já. Olha só, o técnico português, daqui a pouco vamos tentar falar com o empresário, com o Jorge Machado, porque recebemos uma informação de que ele está em Belo Horizonte agora, né? Inclusive, de onde vem essa informação, hein, Cramunhão? Ah, sim. Na verdade, vamos dar o crédito aqui. Quem informou que o Jorge Machado está em Belo Horizonte foi o repórter da Fox, Diego Bertozzi, é isso? Informando que o Jorge Machado está aqui negociando com o Cruzeiro o Rafael Sobis. Vamos tentar um contato aqui Vamos tentar um contato aqui com o Jorge Machado dentro de instantes, para ver se ele fala com a gente ao vivo e tal, né? Precisamos de tempo para explicar, porque ele costuma ser agressivo no telefone, vai atender xingando palavrão e tal. Manda o Panzi então, ligar para ele. Deixa eu falar do Paulo Bento, técnico português, comandou o primeiro treinamento à frente do Cruzeiro. Exigência nos treinamentos, privacidade aos jogadores estão entre as marcas do novo comandante do Cruzeiro. Taca-lhe pau aí, ô capeta! Paulo Bento e os 4 portugueses que integram a comissão técnica do Cruzeiro foram os primeiros a chegar no campo. O novo comandante da Raposa não parece ser dos mais supersticiosos. Pisou no gramado com o pé esquerdo. Enquanto os jogadores recebiam os aparelhos de monitoramento de desempenho físico, os portugueses acertavam os últimos detalhes para o treinamento. A comissão exigiu bastante empenho nos circuitos e até na roda de bobinho. Uma boa organização, vão se sentir confortáveis dentro dessa organização, vão se sentir confortáveis porque vão ver que são pessoas que estão disponíveis para os ajudar em todo o momento, do ponto de vista profissional e do ponto de vista pessoal, se for essa a vontade deles. O Cruzeiro só tem a ganhar com a chegada do Paulo Bento. Acho que é um treinador muito experiente, onde ficou 4 anos aí na seleção de Portugal. Então é um cara que, com certeza, se nós entendermos bem o que ele quer, com certeza o Cruzeiro vai voltar a ser aquele clube que todos os torcedores, todos nós sonhamos, que é sempre ele tá na ponta e ganhando os títulos. Portões fechados. Pelo jeito, isso também parece fazer parte da rotina de trabalho do técnico Paulo Bento. O próximo jogo é só no sábado, contra o Figueirense, mas a imprensa não pôde acompanhar a parte principal do treinamento. Talvez porque na Europa a presença da imprensa nos centros de treinamento não seja tão frequente quanto no Brasil. E por falar no velho continente, quem nunca trabalhou por lá conta com as dicas de quem já teve essa experiência. Com alguns jogadores que já jogaram na Europa e com a chegada do Paulo Bento, vai acabar que eles vão ajudar nós que somos mais jovens, aqueles que não tiveram experiência de jogar na Europa ainda. Então é como eu disse, agora é absorver bastante o modo dele trabalhar para que a gente possa conseguir uma sequência boa de vitórias, como foi no fim do ano passado aí, para a gente buscar o título. Para quem acha que a língua não será um problema para a adaptação de Paulo Bento, vale lembrar que há diferenças entre o português de Portugal e o brasileiro. Palavras como guarda-redes, relva ou adeptos podem escapar do comandante, mas nada que não possa ser resolvido. Mas ele é um cara que já deixa nós jogadores bastante à vontade. Ele disse que quando nós não entendemos alguma coisa que ele falar, que pode chegar nele, pode perguntar, que ele vai nos responder, mas tenho certeza que vai ser um cara que vai nos ajudar muito e a gente vai tentar absorver da melhor maneira possível e ajudar ele também nessa nova etapa. Estou vendo o Alisson falando ali, menino bom, equilibrado, e ouvindo o ocupante do meu orifício auricular aqui me xingando. Paulo Bento,
já mandou treino para domingo. O Cruzeiro joga no sábado, domingo tem treino. Né? É isso que eu ia perguntar a vocês. Né? Essa doação, essa entrega agora no início, na chegada dele, até porque ele precisa aproveitar os dias, a cada minuto é importante para aproveitar e tal. Você acha correto isso? Eu acho que ele tem pouco tempo e acho que ele está fazendo correto. Resta saber, Everton, eu acho que sempre quando chega um novo treinador, ele tem que ter um diálogo com os jogadores. O que ele conversou com eles, o que ele passou para eles, exatamente isso que a gente acha, que é preciso uma entrega maior. Se for ter o diálogo com os jogadores, falar treino domingo depois do jogo sábado, acabou o diálogo, vai ser melhor não. Por isso que eu estou dizendo, Cadu, é exatamente aí que eu estou dizendo, porque nós já temos vários exemplos no futebol brasileiro de treinador que chegou com esse tipo de situação e não se deu bem exatamente. Mas que pessimismo é esse, Dimara? Eu não estou pessimista, eu estou dizendo que ele está correto. O que eu estou dizendo é que é um grupo de trabalho e é uma equipe, e que tem que ter um diálogo, tem que ter uma conversa, tem que falar, olha aqui, gente, vocês ganham bem, né? Vocês não ganham só para jogar, vocês ganham para treinar também. Então vamos fazer a coisa desse jeito. Agora tem que andar, nós precisamos andar. E me lembro de vários outros presidentes e várias entrevistas em outros clubes dizendo o seguinte: não troco mais de treinador, agora vocês vão resolver com esse. Acho que essa tem que ser a posição da diretoria. Entendeu? É ele que chegou para resolver. Eduardo, o Paulo Bento chega, aí os treinamentos em tempo integral, e os caras vão ter que treinar mesmo. Todo mundo está dizendo que ele é linha dura, ele mesmo assumiu na coletiva que tem uma postura um pouco mais radical. Então, enfim. Mas aí alguns profissionais do Cruzeiro também saindo para a chegada dos profissionais dele. Você acha que isso tem influência? No quê? Negativa, não. Positiva, no trabalho do dia a dia, relacionamento, aplicação da metodologia e tal, tem alguma influência ou não? Eu acho que não. Quem é da comissão fixa do Cruzeiro fica. Quem não é da comissão fixa, isso acontece em qualquer clube do Brasil. Quando chega um novo treinador, ele traz auxiliar dele, traz preparador de goleiro. Se não tiver o fixo, vai o dele. Então isso é a coisa mais normal do mundo. E eu acho que essa questão do Paulo Bento nessa primeira semana, marcar treino para de manhã e de tarde, para domingo, 11 horas depois do jogo, de sábado, normal, regenerativo, nada demais, nada demais. Sabe por quê, Everton? Porque ele tá vindo da Europa, ele não estava ali na Colômbia acompanhando o Cruzeiro na Libertadores ano passado, ele não é um profundo conhecedor do futebol brasileiro, ele não acompanha o Cruzeiro desde que ele nasceu, não, ele começou a acompanhar recentemente. Não é todo mundo na Europa que acompanha futebol brasileiro, todo campeonato, não. Quase ninguém. Então, ele precisa de tempo e cada minuto que ele tiver com esse grupo, para ele conhecer, foi o que eu falei aqui no programa durante a semana. O treinador, ele não conhece o grupo na tela do iPad no meio do voo, não. Ele conhece o grupo no dia a dia, é no vestiário, é na concentração, é no treino técnico, no coletivo. Então ele vai aproveitar cada minuto, tá certíssimo, já deve ter conversado com o grupo. Gente, eu vou explorar um pouco mais de vocês nos primeiros 15 dias, nos primeiros 30 dias, nos primeiros 3 meses de trabalho. Depois a gente volta ao normal, porque eu preciso disso para eu me inteirar do grupo. E ele está certíssimo, e eu tenho certeza que o grupo do Cruzeiro entendeu, porque ninguém que está lá no Cruzeiro está querendo ver isso que a gente tem visto do Cruzeiro, esse time bagunçado em campo, toda hora troca de treinador. Está todo mundo na mesma linha, e eu tenho certeza que todo mundo se entendeu. Gente, vamos diminuir nas críticas, deixa o cara que acabou de chegar a trabalhar, dê tempo ao tempo, deixa o Cruzeiro jogar para depois a gente criticar o que tiver que ser criticado. Você está otimista com o Paulo Bento? Estou otimista, Everton. Eu acho que ele começou bem o trabalho dele, é desse jeito, tem que trabalhar. Deixa o cara trabalhar. Deixa o cara trabalhar, como diz o presidente. Não fale em crise, trabalhe. Trabalhe. Né? Trabalhe. Você gostaria de saber a opinião sobre essa questão de já chegar e aumentar a carga de treino e tal, se é necessário, se tem relação com o resultado final, e se você acha que todo treinador que age desse jeito age de forma correta. Por gentileza, a câmera 2 é toda sua, você tem 1 minuto. Não é todo o treinador que age de forma correta, depende das circunstâncias, mas eu acho que a gente tem que respeitar e dar um voto de confiança aí, porque é o método do cara, ele acabou de chegar, é natural que ele implante ali as convicções dele. Ontem no Bastidores, na Itatiaia, a gente recebeu um preparador físico. Ouvi, gostei da entrevista. Que trabalhou com ele, na verdade se formou com ele em Portugal, estudou junto com o Paulo Bento e hoje trabalha no mundo árabe, está aqui de férias, e pelo que ele falou, dentro do estilo tático e de montagem de time do Paulo Bento, me parece que a parte física vai ser muito importante para o que ele quer taticamente. Porque a tática dele requer uma intensidade muito grande, uma entrega muito grande, muita correria. Então, uma coisa está associada à outra. Eu estou colocando isso aqui agora por quê? Porque esses treinos frequentes, todo mundo levando a sério,
vai ser importante porque, pelo que o Marco falou ontem, esse preparador físico que trabalhou junto com o Paulo Bento, a filosofia dele no Sporting, por exemplo, foi 2 linhas de 4, 2 atacantes, e essas 2 linhas de 4, ó, correndo assim, barbaridade, marcando, aí recupera a bola, chega à frente com muita intensidade, e é um tipo de coisa que a gente não vê muito aqui no Brasil. Né? Não estou dizendo que aqui todo mundo é... Não, mas tem relação nem tanto com o treinador, mas com o jogador mesmo, nível de concentração, entrega... As duas coisas, né? Eu acho que você não vê... A gente vê times jogando com intensidade aqui, é claro que sim, mas a gente não vê alguns casos que a gente tem na Europa, tipo o que o Paulo Bento faz, que o Simeone faz, que o Jürgen Klopp faz, e não estou comparando os treinadores e tal, mas de que os jogadores saem extenuados, que o trabalho físico é muito importante para a tática do treinador, porque a orientação dele é morder o tempo todo, é recuperar a bola e sair correndo, é um tipo de intensidade acima do que a gente vê aqui no futebol brasileiro. E ele falou isso também. Ele falou que uma das coisas que ele acha, quase que a câmera pegou ali. Ele falou isso também, que um dos motivos que ele acha que o trabalho do Paulo Bento vai dar certo é que ele propõe um tipo de intensidade que não é comum no Brasil. Então ele acha que vai ser um diferencial. Na medida que não é comum, que se os jogadores responderem, o time dele corre tanto, morde tanto, que vai ser um diferencial. Não sou eu que estou falando isso não, viu, gente? É informação. Tem uma colega... Eu não vi nenhum jogo tem uma colega, não tenho a menor ideia. Tem uma colega do Cramunhão que assiste a gente todo dia, xinga e critica todo dia, mas tá lá, assiste todo dia. A gente precisa explicar para ela. Eu queria uma lousa aqui para desenhar para ela sobre a questão de ser ou não otimista. Isso independe, o sucesso do Paulo Bento independe de uma imprensa otimista ou não com o trabalho dele. Independe. Mas para deixar bem claro, joga, colega do Gente, tem um carinho mas pessimista ninguém está aqui. É que todos aqui, todos, Dimara, Cadu, Eduardo e eu, todos estamos otimistas com o trabalho do Paulo Bento, porque tem uma carga de experiência por trás e ele tem um elenco que pode, mesmo com algumas deficiências, oferecer o que ele busca. Então, estamos otimistas, viu, colega do Genta? Deixa eu dar um recado. Calma que você está apavorado para falar. Hoje está difícil de segurar, hein? Hoje está difícil. Você vai xingar. Meu Deus, é um recado aí para você, Eduardo. Atenção. Muito bem, vem para cá, adquira o seu lote de até 1.000 metros quadrados no loteamento Gardenville. Eu vou explicar. Localizado às margens da BR-040, a 10 minutinhos de Sete Lagoas, com uma completa infraestrutura, água, luz, ruas asfaltadas, uma pequena entrada e prestações de R$ 599. Aliás, ligue hoje mesmo, agende a sua visita, a gente leva você todos os dias ao local. Não perca tempo, são poucas unidades. Vendas Bandeirantes Imóveis 3485-0123. 3485-0123. Quer saber? Não tem nada de entrada, não. Não precisa da entrada. Ligue agora, Gardenville, às margens da 040, toda a estrutura que você está vendo aqui, você vai ligar, não vai dar entrada e vai comprar e fazer um excelente negócio com a Bandeirantes Imóveis. 3485-0123, WhatsApp 99907-9139, Bandeirantes Imóveis.